Muca Duarte, na TV Arapuã, tá passando aqui pra gente, ó, você que tá na TV Arapuã acompanhando Cidade em Ação, agora você tá acompanhando aqui, direto dos estúdios da Arapuã FM, o programa Arapuã Verdade. Você, telespectador do Rede Verdade da Arapuã, da TV Arapuã, acompanha aqui essa entrevista com o governador João Azevedo, comigo aqui, Gutenberg Cardoso, fez a pergunta, o governador fez uma revelação, vai sair a tão sonhada e esperada ponte Cabedelo-Lucena. Governador, dê mais detalhes, como é que vai ser isso? Agora... Nós estamos já com o DR trabalhando no edital para que a gente possa, até dezembro, soltar um edital para a contratação dessa obra. Essa obra prevê a construção de uma ponte, é uma ponte que vai ligar próximo ao Jacaré, onde hoje tem aquelas marinas, um pouco mais para cá em direção à cidade de João Pessoa, aproveitando a Ilha do Estúdio como ponte, como apoio e ligando para o outro lado que chega em Santa Rita, chega na PB-011. A PB-011 é uma estrada que existe que liga Santa Rita até Forte Velho. Nós vamos continuar naquele trecho até chegar na 101, uma nova rodovia que vai fazer com que a BR-230 se conecte com a BR-101, passando pela ponte e chegando até próximo à saída, onde hoje tem a 025 e a entrada para Lucena. São dois estágios de São ponte. dois estágios. É uma ponte e mais até uma estrada nova ligando até a 101. E a estrada 011, que chega até Forte Velho, terá uma ponte sobre o rio ligando para a Igreja da Guia. Então você vai estar em João Pessoa, se você quiser ir para Lucena, você vai atravessar a ponte, pegar a direita na 011 e atravessando você chega em Coxinha, chega na Igreja da Guia. Os caminhões que saíram do porto de Cabedelo, eles não mais precisarão passar por toda a rodovia de contorno de João Pessoa, passando em frente à Universidade, Unip, chegando às Três Lagoas, etc. Poderá simplesmente, utilizando ali, próximo, volto a dizer, próximo ali aonde você tem as marinas ali do Jacaré, você vai atravessar a ponte, chegar do outro lado e você vai acessar a BR-101. E quem for para Natal, vai para Natal. Quem for para Recife, pega a esquerda para Recife. Quem for para Campina, enfim. Tudo com recursos públicos, federais e estaduais ou recursos parceria... próprios do estado da Paraíba? Recursos só do estado da Paraíba? Uma obra prevista em quantos milhões, governador? Aproximadamente, entre essa ponte e esse trecho de rodovia, 350 a 400 milhões. E quais os prazos? Os prazos é que nós vamos soltar o edital para a contratação da empresa ou consórcio, não sei se vai ser, agora em dezembro. E com certeza entrega ainda no seu governo? Eu espero. Essa é uma obra que terá um prazo de execução pelo menos de 2 anos, no mínimo de 2 anos. Porque é uma ponte que só de extensão de ponte tem 2.200 metros de comprimento. E essa é uma obra que eu escuto desde que sou menino, inclusive, nesse debate. O nosso governo, ele tem essa capacidade de quebrar alguns paradigmas. Governador, pronto, por falar em paradigmas, por falar em Porto de Cabedelo, tem um que se chama, que eu também escuto desde que sou menino, que é o tal calado do Porto de Cabedelo, ali aquela profundidade do porto, e a informação que se tem é de que finalmente o Porto de Cabedelo saiu de 9 metros de profundidade para 11 metros e vai começar a receber navios. É isso mesmo, governador? Esse também me parece que um marco. E tem uma pedra que foi tirada, é isso? Existia uma pedra no meio do caminho, o caminho estava lá, tem uma pedra. Na verdade, não tem mais a pedra. Hoje, inclusive, entrou um navio de bandeira americana, e que o comandante, inclusive, constatou todo o trecho com cotas acima de 11 metros. Então, a dragagem do canal está concluída. Nós estamos trabalhando com 11 metros na maré baixa. É importante dizer isso, porque quando a maré está mais alta, chega a 13 metros, 13,20, o que dá uma tranquilidade para você operar. Nós investimos no Porto de Cabedelo mais de 100 milhões de reais. Hoje o superintendente do Porto é o nosso amigo Ricardo Barbosa, que está fazendo um trabalho extraordinário frente ao porto, recuperando todos os galpões, fazendo com que a gente tenha a liberação para cargas cada vez maiores dentro do Porto de Cabedelo, fazendo um projeto extraordinário, que é o Porto Escola,
integrando a população com o Porto de Cabedelo, para que a população conheça muito mais até o Porto de Cabedelo. Então o Ricardo está fazendo um trabalho extraordinário lá no Porto de Cabedelo. E já temos sim concluída a dragagem. Isso vai permitir que navios de até 55 mil toneladas cheguem ao Porto de Cabedelo. Aumenta o índice de importação, de possibilidades lá dentro. Claro, possibilidades de maior importação e maior exportação de produtos através do Porto de Cabedelo. Esse foi um investimento com recursos próprios do Estado também. Porque no governo passado, o governo federal, retiraram o dinheiro que estava previsto no Porto de Cabedelo e mandaram para o Porto de Santos. E nós fizemos com recurso próprio do Estado essa dragagem e estamos fazendo inclusive uma área de estacionamento, é um parque de estacionamento para caminhões fora de Cabedelo, fora do Porto de Cabedelo, porque para quem conhece o Porto, quando você chega ali na frente tem um monte de caminhão estacionado. Causa um transtorno enorme ali na cidade. E nós estamos concluindo agora numa PPP, aí sim, para construir um local em que os caminhões ficarão estacionados e serão acionados via sistema informatizado para se dirigir até o porto, pegar a carga e sair imediatamente. Ou seja, não gerar mais aquele estacionamento de caminhões que ficam hoje em frente ao Porto de Cabedelo. Então é um avanço significativo e tudo feito com recurso próprio do Estado. Olha, governador, gancho é gancho, aí a gente tá falando falou da ponte, a ponte é ponte, a ponte leva para Cabedelo leva para Ricardo Barbosa leva para eleição de Cabedelo em 2024. Vamos fazer essas pontes aí depois, e essa ponte vai levar para a eleição de João Pessoa, de Campina Grande e de 2026. Vamos começar pela ponte em Cabedelo. O nome de Ricardo Barbosa como pré-candidato a prefeito de Cabedelo é um compromisso que o senhor está devendo a Ricardo Barbosa para cumpri-lo, porque tem os sinais do prefeito Vitor Hugo que quer se aproximar do governador João Azevedo tal, e não tem ali espaço, ou é uma estratégia política definida, governador? Não, é uma estratégia política. Eu não tenho débito com quem quer que seja em termos de compromisso político. Ricardo é um companheiro de partido, Ricardo é um companheiro que verdadeiramente se dedica àquilo que faz, por isso que eu estou dizendo que ele está fazendo um grande trabalho lá à frente do Porto de Cabedelo. E é uma real possibilidade, porque Ricardo é eleitor, é morador de Cabedelo, o domicílio eleitoral é de Cabedelo, e se colocou nessa condição e nós estamos realmente apoiando e vamos dar todo o suporte necessário para que ele seja um candidato e vá disputar. E as cantadas do prefeito Vitor Hugo? Não, eu não tenho recebido nem tive contato com o prefeito. Nem vai? Nem vou. Ele pode indicar o vice? Não, de quem? De Ricardo Barbosa? Sim. Nós não tivemos sequer contato, conversa, tá certo? Porque eu acho que política se faz é preciso que se tenha na política o limite entre o que é adversário, que trata com respeito, e às vezes com desrespeito. E às vezes o prefeito de Cabedelo ele foi desrespeitoso algumas vezes e eu não faço política dessa forma. Olha aí. Vamos pegar uma ponte para Campina Grande, porque o senhor teve ontem e chamou, enfim, a atenção da mídia, da classe política, com o deputado estadual Tovar Correia Lima. Governador, a presença do deputado Tovar é um abre-alas para Romero Rodrigues? A reunião com o deputado Tovar é um abre-alas para um novo momento na relação governo do estado com Tovar. Essa é uma realidade. É lógico que o deputado pediu essa audiência, nós concedemos, discutimos sobre pleitos para Campina Grande, pautas importantes, eu acho que ele tem razão inclusive no que ele apresenta de reivindicação para Campina Grande, e discutimos sobre política. E tudo isso é um processo de construção. Então, há sim uma real possibilidade de Tovar vir a participar da base do governo. Mas tudo isso é processo de construção, eu continuo dizendo. Mas não que tenha transferido isso para quem quer que seja outra pessoa. Até porque o próprio Tovar não pode falar em nome de uma outra pessoa. E eu sou muito cuidadoso com a fala e com o cuidado que tem que se ter com as pessoas. Eu não tive nenhum contato com o Romero. Meu contato com o Romero é institucional. Quando eu preciso de uma votação em Brasília sobre algum tema, eu falo com ele e ele é muito atencioso nisso
e a gente fala a respeito dessas possibilidades de um apoio na votação de uma matéria, seja essa ou seja aquela. Mas ele nem veio como interlocutor de Romero e veio tratando, evidentemente, até porque eu tenho uma relação direta com o Tovar, por uma questão de conhecimento de família, né? Eu conheço o pai do Tovar, ele é amigo dos meus filhos, enfim, existe uma relação de amizade e eu tenho assim, não preciso de ninguém abrir canal para eu sentar com o Tovar. Mas ele demonstrou descontentamento com a postura do prefeito Bruno Cunha Lima? Não, ele demonstrou na nossa conversa de que é possível construir esse caminho para que ele esteja conosco construindo esse momento novo em Campina Grande. E ele pode ajudar na eleição do seu bloco em Campina Grande? Sim, claro. A partir do momento que ele estiver conosco nesse projeto que nós estamos apresentando, eu espero que sim. Mas eu continuo dizendo, tudo é construção, tudo tem seus momentos e a gente precisa construir isso durante muito tempo. O deputado Tovar fez oposição ao governo, fez uma oposição respeitosa, ele nunca foi agressivo, nunca foi ao contrário, e isso logicamente que facilita para que a gente possa ter um entendimento com relação à política. Mas ele faz parte de um grupo onde tem pessoas que, com certeza, ou não acreditam ou não desejam que ele faça essa transição. Isso é natural. Felipe, tem uma pergunta, é isso? Governador, voltando um pouco à pauta administrativa, o senhor vai ter uma agenda importante na próxima sexta com o ministro da Integração, Valdez Góes, para assinatura aí da operacionalização, da transposição do Rio São Francisco. O que está previsto aí para essa agenda? O Estado já tem a informação sobre quanto a Paraíba vai pagar por essa operacionalização? Nós vamos, na verdade, assinar um documento de acordo. Um documento de acordo que estabelece que nós temos esse ano para mandar para a Assembleia um projeto de lei que vai prever uma futura cobrança pelo uso da água do São Francisco e que só em março do próximo ano será assinado este contrato com o Ministério. A partir da assinatura desse contrato, o Ministério tem um conjunto de etapas de obras a serem cumpridas para que a gente comece efetivamente a fazer qualquer tipo de pagamento. Outra coisa que é importante entender é que este pagamento acontecerá em uma progressividade de percentual. O primeiro ano será pago apenas 5% do valor desta água que aqui chega. Depois passa para 20% e ele vai crescendo sucessivamente. Esse valor estabelecido, ele é proporcional ao valor pela quantidade de água que você requer. Num período que a gente tiver muita chuva, você praticamente não requer água nenhuma do São Francisco. No momento que você tiver uma seca maior, você vai solicitar. E essa gestão é que vai impactar no valor que você vai pagar. Entretanto, continuo dizendo, isso será 5% no primeiro ano, depois 20% e ao longo de 5 anos é que você terá o pagamento total. Este valor, ele no início, hoje o valor quando se calcula, ele é um valor que ainda tem um peso muito grande da energia. Entretanto, há um compromisso do próprio Ministério de rever essa questão da energia para utilizar as energias renováveis, solar e eólica que nós temos aqui por um custo muito menor do que a energia que é gerada por hidrelétricas. Então, haverá também uma queda significativa desse valor. Então, não é nada impactante. Nós, enquanto governo, estamos estudando isso, como será feito, de uma forma muito tranquila, para que não vai impactar, evidentemente, na conta de quem quer que seja, e até porque aquelas pessoas que recebem, que fazem, que usam ou que têm o benefício das tarifas sociais não sejam impactadas de forma nenhuma. E aí nós vamos assinar nessa sexta-feira, porque havia um convite para irmos a Brasília assinar. E aí eu disse ao ministro da impossibilidade em função da nossa agenda, o ministro disse, então nós vamos levar os governadores tudo para ir para assinar aí. E aí tá vindo na sexta-feira para cá, para a gente fazer uma solenidade que nós vamos fazer, inclusive, no Centro Integrado de Comando e Controle. Até amanhã, né? Vai vender seu peixe, claro. É amanhã. Vamos inaugurar a obra e ao mesmo tempo ter os governadores. Sexta-feira mais conhecida como amanhã. Amanhã, exatamente. Porque toda vida eu esqueço que é amanhã. Quem seria o melhor candidato para o próximo ano em Campina Grande? Daniel ou Romero?
Ou tem outra opção? Não, aí é uma opção. Aí você está fazendo conjecturas, evidentemente, e eu, na condição de governador, tenho que ter muito cuidado naquilo que a gente fala. Hoje, evidentemente, a nossa aliada é Daniela. Romero ainda não disse em canto nenhum que é candidato. Ele sequer, eu sentei com o Romero. Então eu não posso estar aqui fazendo nenhuma especulação com relação ao nome de Romero, até porque, volto a dizer, eu não sei da intenção de Romero, eu não sei o que é que Romero está pretendendo. Eu sei que se Daniela fosse candidata, que também não disse se seria candidata, o nosso nome seria apostando no nome de Daniela. Vai para ganhar ou é difícil? Não, você acha que alguém entra numa eleição, se desgasta, vai para uma luta para não ganhar? Você pode não ganhar, mas você vai para ganhar. E é o caso. E teria mudança na Secretaria de Saúde em abril de 2024? Não tem. Vai ser sacado para ir pra lá? Não tem esses vínculos. A questão toda assim. Se discute muito e as pessoas perguntam se o PSB vai ter candidatura em 223 municípios. Primeiro, é claro que não. Nós não vamos ter candidatura nos 223 municípios. Nós vamos ter candidatura onde tiver viabilidade. Aonde você tem um aliado que vai para renovação de um mandato, você tem um prefeito que apoiou 18, apoiou 22, que é aliado nosso, que vai para a reeleição. Você acha que nós vamos lançar um candidato contra esse prefeito? Só porque precisamos ter um candidato? Claro que não. Não se faz política assim. Nós vamos tentar, evidentemente, conciliar os interesses. Agora, aonde não for possível, aí sim, você vai para a disputa. Mas isso não significa dizer que nós vamos impor candidatura do PSB nos 223 municípios. E quando tem uma cidade que tem 3 grupos, que tem 3 candidatos diferentes, como Cajazeiro? 3 amigos. Pois é, a gente vai tentar conciliar. Se não conciliar, vai para disputa. E o senhor fica de que lado? Não, nós vamos ter uma candidatura. É lógico, Aldécios. É lógico. Se você não tem a possibilidade de conciliar os interesses ali, você vai para uma candidatura. É isso que eu digo. Se tiver viabilidade e tiver um nome que tenha viabilidade. Porque se não tiver, aí sim, você nem participa do processo. Aí sim é aquela história de participar só para participar. Ninguém faz isso, ninguém gasta uma energia grande numa campanha apenas para dizer que está participando. Governador, o senhor nas suas andanças pela Paraíba e também nas audiências na Granja, o senhor já tem prefeitos sentando e dizendo assim: governador, meu voto para Senado já está assegurado? Tenho, verdadeiramente tenho, mas esse não é meu foco. Eu continuo dizendo que 26 virá em 26, ainda tem 24 pelo meio. Eu colocar meu nome à disposição do partido, farei isso com a maior tranquilidade. Colocarei meu nome. Isso é uma coisa natural, mas não é obrigatória. Mas o senhor faz esse registro agora, de forma, nesse tempo, nesse momento, também pensando em fazer com que as lideranças políticas digam: olha, não vá fechando já 2 apoios aí não, porque eu tô na pista. Não, eu tô fazendo essa observação porque você perguntou. Mas o senhor poderia, você colocou. Mas o senhor poderia usar outro termo, dizer: não, eu não sei, vou ver ainda, como o senhor vinha fazendo. Não, de forma nenhuma. Eu inclusive disse, eu era governador e às vezes vocês me perguntavam se eu iria para a reeleição. E eu sempre dizia que a reeleição é consequência de um mandato. Se você fizer um bom mandato, você tem condições de apresentar seu nome novamente para uma reeleição. Eu digo a mesma coisa com relação ao Senado. O Senado é uma consequência natural, mas é também em função das condições que o governo chegar em 26. Se o governo estiver muito bem, se nós estivermos muito tranquilo, se a harmonia entre os partidos da base estiver devidamente organizado, todo mundo souber o seu papel, aí fica tudo tranquilo. Eu continuo dizendo, é um processo natural, mas não é obrigatório. Se a eleição fosse hoje, o senhor seria candidato, porque o senhor vendeu um peixe bom do governo, né? Claro, é isso que eu estou dizendo. Se a eleição tiver, se em 26 nós estivermos na mesma condição que estamos hoje, aí é um processo natural. Mas como a gente conversou no frente a frente segunda, mas parte de uma posição de sim. Sim, claro. Claro. Tem a intenção de. Exatamente. Parto dessa condição. Agora,
As condições precisam estar postas, pô. Isso é claro, na vida da gente é assim. Serão 2 vagas, o governador disse que nenhuma coligação elege os 2. E aí? Nós quebramos tanto tabu, nós vencemos uma eleição sem vencer em Campina Grande, João Pessoa, e todo mundo dizia que era impossível na Paraíba. E a gente venceu. Ninguém dizia que a gente teria 80%, 70%, 80% nas pequenas cidades do estado, e nós tivemos. Então, esses dogmas, essas coisas que se acontecem na política, eu acho que cada eleição é uma história completamente diferente da outra. A tradução da pergunta de Gutenberg é mais ou menos assim: o segundo nome da sua chapa ou o companheiro da chapa para Senado se assustaria com a sua candidatura ao Senado, é isso? Eu acho que não, eu acho que não. Tá na hora de quebrar tabu. Hugo sonha em ser candidato também, seria o senhor e Hugo. Um grande nome. Hugo é uma liderança hoje. Hugo é uma liderança hoje, nacional até, né? Representante de um partido importante. Então, assim, eu como eu digo, sempre repito, meu foco é entregar o Centro Integrado de Comando e Controle. Amanhã. É fazer a ponte de Lucena. É fazer essas coisas, fazer o arco metropolitano de João Pessoa, fazer essas coisas, gente. 26 chegará, independente da nossa vontade ou não, 26 chegará. O deputado Adriano Galdino disse que o senhor tinha que filiar quem quer que seja candidato ao governo de 2026, apoiado por João Azevedo, que esteja filiado no seu partido, porque ele insinua que o senhor poderá ter problemas de legenda para ser candidato ao Senado. O senhor, pai, pergunta objetiva, o senhor confia nos Ribeiro em 2026 saindo do governo para ser candidato ao Senado? Se nós não confiássemos, o Lucas Ribeiro não teria sido escolhido vice e não seria visto pelo governo. É assim, aí é colocar uma dúvida em coisas que não existem. Ele está surpreendendo como vice? Lucas é um cara extremamente dedicado, esforçado, com vontade de aprender e recebe as missões e cumpre e faz as coisas que precisam ser Ele feitas. lembra Léo, né, aqui? É mais ou menos, até na altura, né? E por falar em Léo, o senhor já está de saco cheio de responder perguntas sobre: o senhor vai apoiar a Cícera Lucena para a reeleição, governador? Por que essa pergunta é repetida e reiterada? Não há definitivamente aí, não falta um encontro do PSB com a carta e foto com o Cícero dizendo está encerrado esse assunto, para ninguém mais perguntar sobre isso? Como o republicano fez? Não, de forma nenhuma. Eu tenho dito e repetido que a minha expectativa, a minha esperança e a minha vontade é que até a chapa se repita de 22, que seja repetida em 24. O direito das pessoas emitir opinião, isso é um direito inalienável. Você não pode simplesmente tolher dentro de um partido que alguém não possa emitir sua opinião. Porque tem opinião contrária a essa sua? Não, alguém que fala, o presidente do partido disse que seria necessário mais espaço, é uma opinião dele. Mas o partido, quando sentar para definir como será a nossa participação nas eleições de 24, isso tudo estará nivelado. Santa Rita, estou perguntando Santa Rita. Santa Rita nós estamos exatamente na construção também, do mesmo jeito que outras cidades, nós queremos participar do processo. Seja com candidatura própria, seja com uma aliança que nos dê segurança da vitória. O hospital de trauma vai ser em Patos? O povo de Patos está cobrando. O hospital de trauma será em Patos, o projeto está pronto, Patos. Nós estamos já aí, começando. Jordão, tu cobrou? Saiu. Começando a licitação já. Tem gente cobrando aqui, governador, o seguinte: Transnordestina passa em todo lugar do mundo, mesmo na Paraíba. Não, a Transnordestina é uma ferrovia que sai do porto de Suape, vai até Salgueiro. De Salgueiro tem um ramal que sobe para Pecém e depois segue para Eliseu Martins, lá no Piauí. Isso é uma ferrovia que existe lá. A Transnordestina não vai para canto nenhum, ela está lá. Tem o trecho que já está viabilizado de Eliseu Martins para Salgueiro, para Pecém, que já está viabilizado em termos de equação financeira, e está sendo resolvido porque há um interesse do presidente Lula no sentido de fazer o trecho de Pecém até Salgueiro. Saindo esse trecho de Pecém até Salgueiro, viabiliza uma possível ligação do Porto de Cabedelo com Pernambuco. Aí será uma outra etapa. Mas a Transnordestina, ela ainda está sendo viabilizada.
Olha, deixa eu fechar aqui para a TV Arapuã, para você que está acompanhando aí e acompanhou agora o Rede Verdade, excepcionalmente dos estúdios aqui da Arapuã FM. A gente vai concluindo aí para você, telespectador da TV Arapuã. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente continua aqui um pouco com o governador aqui no Arapuã Verdade. E aí te perguntar, governador, o senhor já recebeu do Ministério da Saúde a informação de a Paraíba vai receber tantos milhões ou bilhões para pagamento do piso dos prestadores de serviço de enfermagem?